Olá, queridos amigos. É com muita satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, não é? Hoje nós vamos falar sobre Maria. Neste mês de maio, mês de Maria. Vamos refletir um pouco sobre a missão de Maria como mãe de Jesus. Iniciamos com a seguinte pergunta: como foi a encarnação de Jesus neste planeta Terra? O nascimento de um espírito como Jesus, nosso elevado instrutor espiritual, certamente exigiu providências especiais. Considerando sua posição sideral de elevadíssima envergadura. Assim, o nascimento de um espírito tão elevado é planejado com muita antecedência. Em A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos ensina. Eu vou ler esse trecho. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. O Supremo Senhor da vida não perde nenhuma oportunidade para nos ensinar, para nos trazer benefício, para nos impulsionar ao bem. Portanto, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, já se reuniu. Essa coletividade se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta. E isso se deu por 2 vezes. A primeira vez foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, na formação do globo terrestre. E a segunda, quando já se decidia a vinda do Senhor a este planeta Terra. Essa informação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz é muito importante. E mais do que isso, eu quero ressaltar que a primeira edição do livro A Caminho da Luz se deu no ano de 1939. Existe também uma outra obra bastante interessante, ditada por Ramatiz Aecílio Mais, que se chama O Sublime Peregrino. E Ramatiz também afirma que Jesus foi uma entidade da mais alta estirpe sideral e não tinha qualquer necessidade de reencarnar. Já tinha sido, esse espírito já tinha sido, por ser tão lúcido e já adiantado, já tinha sido liberado da roda das encarnações, não é? Assim, para alcançar a matéria na sua expressão mais rude, teve Jesus que se submeter a um processo de rebaixamento vibratório e perispiritual, de modo a ajustar seu metabolismo perispiritual a um corpo carnal. O que significa isso? Como somos ainda um planeta de provas e expiações, e Jesus, um espírito sublime, sem qualquer traço de necessidade de reencarnação, visto que ele veio numa missão, ele precisou reajustar seu metabolismo perispiritual ao da Terra, ao deste orbe. E estudiosos da vida de Jesus, não apenas um, inúmeros estudiosos, sustentam que essa descida vibracional do governador planetário durou cerca de 1000 anos no calendário da Terra. Significa o quê?
o calendário da Terra é diferente do calendário sideral. Se fôssemos assim entender, comparar, melhor dizendo, se fôssemos comparar, é como se fossem 1000 anos do calendário terrestre. Segunda pergunta que nos chama a atenção. Por que motivos os mestres siderais escolheram o Espírito Maria para ser mãe de Jesus? Ainda muito jovem, quase uma adolescente, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que a saudou com as seguintes palavras: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Isso está narrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ele anunciou que ela receberia o Filho do Altíssimo, trazendo uma mensagem de esperança para toda a humanidade. E Maria, demonstrando coragem e submissão à vontade divina, ela respondeu: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Essas palavras refletem humildade, submissão, confiança no mais alto nível. Confiança em quem? No Senhor da vida, em Deus. Confiança em Deus. Voltamos ao caminho da luz, a obra de Emmanuel. E ele então esclarece sobre a vinda de Jesus. Apesar de escritores materialistas de todos os tempos tentarem vulgarizar o grande acontecimento da vida de Jesus, eles não logram êxito para isso, nessa intenção. Não logram. E não vão conseguir diminuir a importância, segundo Emmanuel, não são palavras minhas, não vão conseguir diminuir a importância de Simeão, de Ana, de Isabel, de João Batista e de José, e ainda de Maria, a qual o benfeitor espiritual Emmanuel assinala como uma personalidade sublimada. E Ramatiz, sobre a escolha de Maria, ele fala claramente. Eu vou ler esse trecho para não fugir os detalhes, ok? O Alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade. Era terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e paciente, sem as exigências autoritárias dos caprichos pessoais, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade e conhecimento. E o motivo que o Alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para a missão sublime de ser mãe do Messias, justamente foi isso. Essa docilidade, essa bondade, essa delicadeza do espírito. Tem um outro livro que foi ditado pelo Espírito Estevão ao médium Robson Pinheiro. Esse livro chama-se Mulheres do Evangelho e é um relato belíssimo sobre Maria. Estevão afirma que ela era uma estrela. Ela trazia na face a suavidade do luar e a beleza das alvoradas. Revestiu-se de esplendoroso manto estrelado e desceu para a morada dos homens. O firmamento teceu-lhe uma coroa de luz e enfeitou-lhe a fronte com o véu da Via Láctea. Porque toda a natureza do planeta Terra se dobra
ante a beleza do Espírito Maria. A sua vida transformou-se em a vida de Maria. A sua vida transformou-se em símbolo de ternura e esperança para os deserdados. Seus pés caminharam sobre os espinhos das roseiras e sangraram no contato com os caminhos tortuosos e difíceis dos filhos da terra. Como uma estrela, apagou-se entre as sombras e a escuridão das vidas sofridas, a fim de que o homem não se sentisse humilhado ante a grandeza da sua alma. Humildade, doçura, compreensão, fazendo todas essas virtudes, fazendo parte do espírito iluminado de Maria. Assim, Jesus, o divino governador planetário, assumiu a forma espiritual dos filhos dos homens, até que, no tempo adequado, conforme previsto no grande plano cósmico, assumiu definitivamente a natureza humana, através da maternidade abençoada de Maria de Nazaré. Portanto, não foi uma escolha qualquer, não foi uma mulher qualquer, foi Maria, esse espírito sublime, angélico, que veio recepcionar o Salvador. Maria de Nazaré, assim como José, foram eleitos do Senhor devido às experiências vivenciadas ao longo dos séculos em outros mundos, porque nem Maria, nem José, nem Jesus, eles fugiram do plano sublime, do plano divino do Criador da vida. Todos passaram pelas encarnações, não neste orbe, evidentemente que não deste orbe, mas todos seguiram a mesma lei. Deus não muda a sua lei, ele é perfeito. Suas leis, ou seja, as leis de Deus, são imutáveis. Tudo é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Ainda hoje, no plano imortal, no plano espiritual imortal, o Espírito Maria auxilia o Mestre na obra de conscientização das almas, numa decisão em relação aos destinos. Nenhuma decisão em relação aos destinos da Terra é tomada sem o maternal parecer de Maria. Isso tudo é muito correto, é muito lógico, porque a doutrina espírita é lógica, é raciocinada. Então, no livro de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a gente encontra a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi perfeita: Jesus. Eles estavam encarnados na Terra para lhe secundar a missão. E dentre eles estava José. E também sua mãe, Maria de Nazaré. Emmanuel fala de forma muito bonita sobre José. Isso está escrito num livro, numa obra de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, cujo título é Levantar e Seguir. E Emmanuel é claríssimo em afirmar a perfeição do espírito de José, que guardou o divino silêncio de Deus. É lindo essa frase. Guardou o silêncio de Deus. Eu vou ler só um trechinho desse capítulo que fala sobre José. O nome do capítulo é José da Galileia. E Emmanuel escreve assim: é preciso observar que, a par de beneficiários ingratos,
de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, José da Galileia. Esse homem foi fundamental para que a missão de Jesus se cumprisse. Ainda há uma outra. Maria chegou a pressentir a missão de seu filho? Ramatiz, vou eu me socorrer novamente em sublime peregrino. Ramatiz informa que, graças à sua natureza mediúnica, Maria recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual, o qual lhe informou sobre a estirpe angélica de seu filho. Maria foi preparada, José foi preparado e Jesus, que está acima dos três, numa hierarquia espiritual, ele está acima de José e de Maria. Mas todos já tinham o devido preparo, todos já tinham o conhecimento da missão. Eles tinham, sim, inicialmente, quando ainda estavam no mundo espiritual, e posteriormente, Maria e José, através de sua mediunidade, eles sabiam, sim, do que estava acontecendo. Ramatiz informa assim, quando Jesus atingiu os 10 anos, Maria já era responsável por uma prole numerosa, pois além dos filhos sobreviventes do primeiro casamento de José com Débora, já havia nascido mais 6 filhos. A vida doméstica de Maria era semelhante à vida de outras mulheres hebreias da época. O tempo passou e a missão precisava ser concluída. Aí, Miramês, num livro que se chama Maria de Nazaré, informa que já se aproximava o dia do sofrimento e crucificação de Jesus. Em um desses dias inesquecíveis, Jesus observou que Maria ansiava pela sua palavra e presença benfeitora. E quando Jesus observou essas emoções de Maria, o sofrimento dela, que ela já pressentia de acordo com aquilo que ela já estava preparada para viver, Jesus disse com carinho à sua mãe: Mãe, queria eu estar ao teu colo, lembrando os dias em que era dono do teu colo, ao teu lado, dono do teu colo. Sempre peço ao Pai que está nos céus pela paz do teu coração, para que possas resistir aos dramas que educam e instruem, porque não viemos ao mundo para gozar as delícias da feição que os homens conhecem. A alma redimida de Maria já vivia no céu, mas ela ainda estava pisando na terra. E depois que o sofrimento aconteceu, a crucificação também ocorreu, Maria ficou extremamente chorosa, triste. Ela teve que permanecer na sua condição elevada, apesar das emoções. Ela foi se superando e continuou, sabia que tinha que continuar a sua caminhada neste planeta. E é lá, na obra Boa Nova, que Humberto de Campos dita a Chico Xavier. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes,
para a difusão da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com carinho. Sim, ela viveu lá em Bataneia por algum tempo, mas durante alguns anos a saudade angustiava o seu coração. Foi aí que, passado um certo tempo, alguns anos, João, apóstolo de Jesus, foi à casa de Maria em Bataneia. E João contou que estava morando em uma casinha simples na cidade de Éfeso. João também disse que pretendia levá-la com ele para passarem a morar lá em Éfeso. Queria que Maria fosse morar porque ele seria seu filho do coração e ela lhe daria o carinho de mãe. Os dois juntos, como mãe e filho, levariam aos desamparados de Éfeso os ensinamentos de Jesus, levariam consolo aos sofredores. Deu um novo colorido à vida de Maria. Maria aceitou alegremente o convite de João. E em pouco tempo os dois foram morar nessa casinha. E em pouco tempo, poucas semanas, a casa de João se transformou em um local onde as pessoas humildes se reuniam para relembrar o Cristo, o Filho de Deus. Maria contava às pessoas sobre suas lembranças. João ensinava àqueles que procuravam a casa tudo aquilo que ele tinha aprendido com o mestre. Muitas vezes essas reuniões só terminavam tarde da noite. Isso passou a ser um costume. E não era só isso. Quando a notícia de que Maria, a mãe de Jesus, estava morando ali, se espalhou por toda aquela região, aquele povo se encheu de esperança e alegria. Formavam-se grandes filas de pessoas necessitadas que queriam falar com Maria, e ela atendia na sua casinha a todos os doentes, leprosos, pobres, desesperados com suas dores. Ela atendia a todos. E por isso ela passou a ser chamada Mãe Santíssima. E sua casinha passou a ser conhecida como a Casa da Santíssima. Aquelas pessoas passaram a chamá-la de mãe, devido a todo o amor que ela tinha com eles. E ela, que perdeu seu filho tão amado, agora se enchia de paz com todos esses filhos que iriam procurá-la. Os anos se passaram. Certo dia, já velhinha, estava em sua casa, quando viu se aproximar um vulto, uma pessoa que lhe disse: minha mãe, vim te fazer companhia e também receber sua bênção. Com ternura de mãe, ela convidou o desconhecido para entrar. O tal homem começou a falar do céu, da bondade de Deus e da fé que devemos ter nele. Ela não reconheceu imediatamente Jesus. Ela começou a entender que ele era diferente. E pensou consigo: de onde eu conheço essa voz? Quem é essa pessoa que me acalma tanto, que me traz paz? Onde será que já ouvi essa voz antes? Foi quando o visitante lhe estendeu os braços, mostrou-lhe as mãos com profundo amor. Minha mãe, vem para os meus braços. Aí sim. Aí ela o reconheceu. Meu filho querido. Era Jesus. Quis abraçar os pés de Jesus, mas ele a levantou e, beijando suas mãos, disse: sim, minha mãe, sou eu. Eu vim te buscar, pois meu pai quer que, no meu reino, você seja
a rainha dos anjos. Lindo, né? Maria se encheu de tanta felicidade, queria agradecer a Deus. E logo no dia seguinte, porque isso foi durante a madrugada, e logo no dia seguinte ela desencarna. Mas antes de ir embora, ela quis dar uma última olhada em cada um dos lugares que Jesus percorreu. Lembrou-se dos discípulos de Jesus que eram perseguidos no mundo e enviou a eles um pensamento de amor e coragem. E antes de partir, Maria também aliviou o coração daqueles que sofriam. Orou junto deles, espalhou a voz para aquelas pessoas tristes, amarguradas, que passavam por uma perseguição implacável. Num desses grupos encarcerados, ela se aproximou de uma jovem infeliz e lhe disse ao ouvido: "Canta, minha filha, transforme sua dor em alegria." E no mesmo momento, a triste menina se encheu de alegria e começou a cantar uma música de agradecimento a Jesus. E todas as pessoas que estavam perto da menina começaram a cantar junto dela, formando um coral, um belo coral de agradecimento. Assim se deu a vida de nossa mãe, Maria Santíssima. Até hoje, Maria vela pela humanidade sofrida, pelos equivocados, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, por todos nós que ainda abrigamos sombra, egoísmo, orgulho e vaidade. Bendita seja nossa Mãe Santíssima. Bendita seja a mensagem de Jesus. Temos muito a agradecer a esse Espírito que é o divino governador do planeta. Que Maria estenda seu manto de amor sobre todo o planeta, especialmente agora, esse momento tão difícil, esse momento tão complicado do planeta Terra. Que Maria esteja com todos. Graças a Deus. Obrigada, meu povo.